E aí, galera, tamo junto aí mais uma vez. Estamos juntos, né? Mais uma vez para a próxima, mais uma videoaula, né? Dando continuidade às nossas aulas que estão envolvendo os conceitos de saúde, né? Aqueles conceitos e termos que são utilizados no universo da saúde, né? Para a gente poder entender do que se trata aquelas condições, as determinadas condições na área médica da saúde e na comunicação da saúde, né? Então, quando a gente assiste o jornal, né, que a gente vê várias terminologias, você vai no posto de saúde, tá passando mal, né? Ele fala, seu filho tá com uma virose. Você fala, que é uma virose. Então, a gente vê todos esses conceitos, muitos desses conceitos, né, que hoje em dia a gente já consegue, você já consegue entender do que se trata esses conceitos, né? Então, a gente viu lá o conceito de saúde, a gente viu o conceito de pandemia, de endemia, de epidemia, de surto epidêmico, né? Ou só o termo surto, né? Pode ver o termo surto epidêmico, surto. Mas surto epidêmico é diferente de epidemia, você já sabe disso, né? Surto é algo muito localizado, casos que aumentam e diminuem depois num bairro, numa pequena comunidade, algo mais restrito. A epidemia ela já atinge, são casos mais numéricos, né? E que atingem várias regiões diferentes. A gente já viu que tem algumas diferençazinhas nesse conceitozinho. Então vemos os conceitos lá de vírus, né? Das doenças causadas por vírus, que são as viroses. Falando lá do que é uma vacina, para que servem as vacinas. Falei lá do soro, né? Do soro antiviral, né? O que é o soro, para que ele serve. Expliquei também, a gente conversou sobre o que são profilaxias, né? Ou medidas profiláticas, né? São aquelas medidas para você evitar de ser contaminado por alguma doença, de ser infectado por contaminar alguma coisa, algum objeto, né, ou ser infectado. Então, aquelas medidas que a gente toma para evitar ficar doente, né? Falei das parasitoses, né? São aquelas doenças causadas por organismos parasitas, aqueles organismos que eles precisam infectar outros seres vivos, né? Precisam se alojar, né, se hospedar em outro organismo vivo e extrair desses organismos vivos nutrientes para que eles sobrevivam, né? Então são os parasitas, os parasitosos. Aí eu falei aí, vocês relembraram, né, que o vírus é um tipo específico de parasita, né? Os vírus eles infectam, eles parasitam, né? Eles invadem células de organismos vivos, né? Células de bactérias, de plantas, de animais, de fungos, né? E porque eles são organismos que a gente lembra na hora de que a gente fala de vírus, são bem pequenininhos, bem muitas milhares de vezes menores do que uma célula, que já é algo muito pequeno. E os parasitas maiores, né? Os parasitosos, eles vão ser causados por organismos que são maiores, né? Seja organismos protozoários, né? Que são, já vou falar sobre eles, seja até alguns animais que são parasitas, né? Vou falar do caso da pulga, do carrapato, do piolho, né? Que são animais que parasitam outros seres vivos. Tem plantas que são parasitas também, que uma planta que parasita a outra, né? E aí por aí vai. Então as parasitoses são doenças que são causadas por parasitas, né? Idealmente os parasitas eles não tendem que o hospedeiro, né? A gente vai dar que o hospedeiro é o organismo que vai alojar esse parasita. Idealmente, ou seja, na natureza, em um ambiente equilibrado, as parasitoses elas não tendem a levar o indivíduo à morte. Por quê? Porque se o parasita leva o hospedeiro à morte, ele morre junto, certo? Então em ambientes equilibrados, em ambientes naturais equilibrados, os seres vivos eles vão ter seus parasitas, né? Eles vão ser infectados pelos parasitas, podem ficar debilitados, né? Mais fracos, né? Não está 100% bem, né? Nas suas condições vitais, mas na natureza, em ambientes equilibrados, a tendência é que as parasitoses elas não levem o indivíduo à morte, porque o parasita, de forma geral, certo? O parasita, se o hospedeiro morre, o parasita vai junto, né? Mas no caso dos seres humanos, né, para alguns parasitas de seres humanos, engasguei. No caso de vários parasitas de seres humanos, a pessoa pode morrer. Tem várias parasitoses que levam a pessoa a morrer, porque a gente já não vive em um ambiente tão equilibrado, né? A interferência dos seres humanos sobre a natureza já retira esse equilíbrio aí. Tem uma série de parasitas que você só fica debilitado, né? Mas tem alguns que a gente vai ver quando a gente for explicar o ciclo dos parasitas, né? Tem uma série de parasitas que levam muitas pessoas a morrer, certo? Então são perigosos, né? Então a gente vê alguns tipos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre os conceitos
os conceitos da saúde, né? Então, na aula passada eu falei sobre as viroses, sobre as parasitoses, que eu estava aqui dando só mais uma relembrada, né? Sempre bom começar toda a aula recapitulando o que a gente viu, para a gente saber de onde a gente parou, né? E falei também sobre as bacterioses, né? Que são as doenças causadas por bactérias, aqueles organismos unicelulares, né? Bem simplesinhos, unicelulares, o seu corpo é formado só por uma célula, que não tem núcleo, que só tem um tipo de organela, só tem um tipo de órgão celular, né? Que são os ribossomos. São organismos bem simplesinhos, mas a simplicidade deles não quer dizer que eles são organismos inferiores, né? As bactérias são as bactérias que a gente conhece hoje e as bactérias que existem, né? Tem bactérias que existem desde praticamente o surgimento dos primeiros seres vivos, né? Então, por mais que eles sejam organismos simples, e por serem organismos muito simples, é que possibilitaram que eles tenham sobrevivido a esses bilhões e bilhões de anos na evolução, da história da evolução da Terra, né? Então, enquanto a espécie humana é uma espécie muito recente na história do mundo, né? As bactérias estão aí há bilhões e bilhões de anos. Existem bactérias que a gente tem que são muito parecidas com o que a ciência acredita ter sido os primeiros seres vivos. Então, elas são simples, mas elas são complexas ao mesmo tempo. É filosófico. Ciência também envolve filosofia, que também é uma ciência. Vamos ver agora outros conceitos de saúde e doenças causadas por organismos vivos, né? Então vamos ver aqui, aí passamos pós-bacteriose, chegamos às protozooses. O que são as protozooses? Está aí dizendo aí, as protozooses são as doenças causadas por protozoários. Quem são os protozoários? Muito se acredita e se defende na ciência e na ciência da evolução, né, e na classificação dos seres vivos, que o protozoário, esse proto significa primitivo, e esse zoário vem de animais, animalesco. Então, protozoários seriam os ancestrais dos animais. Então, são organismos unicelulares, ou seja, são também formados por uma célula, assim como as bactérias, certo? Então, eles são formados só por uma célula, mas se acredita que os protozoários eles são os organismos que são os ancestrais. Deixa eu subir aqui para vocês verem aqui. São os ancestrais dos animais. Então, eles são formados só por uma célula. Eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, de bactérias, de outros protozoários, né, para sobreviver. Diferente das bactérias, né, que podem ser heterótrofos ou autótrofos. E eles são um pouquinho mais complexos, né? Então, se você vê aqui aqui tem um caso de uma estrutura celular de um protozoário, e veja lá que vocês estão vendo que ele apresenta o núcleo, lá dentro do núcleo os cromossomos dele, né, o material genético dele, o DNA. Então eles têm um núcleo, ou seja, o núcleo separa o DNA dele do resto da estrutura celular, né? Então é por isso que a gente diz que os protozoários eles são seres eucariontes, ou seja, seres que apresentam núcleo, certo? Que o DNA deles está separado do restante do seu material citoplasmático, do seu material celular, né? Então veja que aí é uma diferença, por exemplo, para as células bacterianas. As bactérias elas não vão ter a presença desse núcleo que vocês estão vendo aí. Além desse núcleo que ela tem, veja lá que tem, vocês estão vendo aí, tem umas estrelinhas, né? Umas estruturas lá dentro, pensando de estrelas, né? Azulzinhas ali, azuis. E as bolinhas, né, são organelas. Então, nos protozoários a gente já tem diferentes tipos de organelas. Então, nas bactérias a gente só tem os ribossomos, né, aquela organela que produz proteínas. Nos protozoários a gente já vai ter uma variedade de organelas diferentes, ribossomos, mitocôndrias para fazer respiração, retículo endoplasmático. Esse aí que é a estrelinha a gente chama de vacúolo contrátil, que é um vacúolo que ele expulsa o excesso de água da célula. Esses protozoários, porque esses protozoários eles podem viver em vida livre, né, em ambiente aquático, em solos úmidos ou em ambiente de água salgada, né, de água salobra. E esses que vivem em água doce, né, por osmose, ou seja, por pressão osmótica, a água do ambiente tende a invadir as células dos protozoários, né. O que é que acontecer? Como entra muita água dentro dessas células, o que ia acontecer? Ia começar a inchar de água, e ia chegar uma hora que o protozoário ia explodir de tanta água que entra dentro dele. Então essa estrelinha aí, que é uma organela que a gente chama de vacúolo contrátil, ele serve como uma bomba. Então ele vai bombeando, ele vai
expulsando a água da célula do corpo do protozoário, que é a sua célula, certo? Então vai contrair, ou seja, ele é uma bombinha, ele fica contraindo, daí ele chama de vacúolo, que ele acumulou alguma coisa, que no caso é água, e contrato porque ele fica contraindo. Então à medida que ele vai contraindo, ele vai expulsando o excesso de água do corpinho, ou seja, da célula do protozoário, certo? Então a gente tem os protozoários que são de vida livre, ou seja, que eles vivem na natureza e não fazem mal a ninguém. Mas a gente tem os protozoários que vão causar uma série de doenças, que a gente chama dos protozoários que são responsáveis, olha o termo lá em cima, protozooses, ou seja, as doenças causadas por protozoários, certo? Então essas doenças aí vai ter o caso do que? A malária, como já citei, a leishmaniose, a doença de Chagas, todas as doenças causadas por protozoários, certo? A amebíase. A gente vai ver essas doenças, as profilaxias, como elas acontecem, como a gente evita nas aulas mais para frente. Aqui só estou falando dos termos. Então, protozoose, quando você escutar o termo protozoose, é uma doença causada por protozoário. Quem são os protozoários? Esses organismos aí unicelulares, eucariontes, heterotróficos que temos aí. Então, aqui a gente tem o caso do protozoário. Como é que a gente classifica os protozoários? Então, lembra lá que eu falei das bactérias, que a gente classificava ou agrupava elas de acordo com a estrutura da célula, né? O formato das células. Os protozoários, a gente classifica eles pelo modo com que eles se locomovem, ou seja, como é o modo que eles se deslocam. Que estrutura tem na célula deles para permitir que eles consigam se deslocar, ou se eles não têm estrutura nenhuma. Então o critério que a gente usa para classificar os protozoários é o modo como eles se locomovem. Por exemplo, a gente tem os primeiros lá na esquerda, então vou começar da esquerda para a direita. O primeiro que a gente tem lá são os que a gente chama de flagelados. Os flagelados são os protozoários que apresentam flagelo. Flagelo é aquela caudinha lá que a gente também viu que muitas bactérias têm. Então eles podem ter um ou mais flagelos, né? 3 flagelos, 4. E é o que acontece, esse flagelo ele serve como uma caudinha, então ele fica batendo. E aí o flagelado, né, o protozoário, ele consegue se deslocar na água, certo? Ou nos sólidos muito nos solos muito úmidos. Então o flagelo ele vai batendo e esse organismo ele consegue se deslocar. Então esses aí são os protozoários que a gente chama de flagelados. Quem são eles? São os protozoários que utilizam flagelos para realizar o seu deslocamento, certo? Tem flagelados que causam doenças também, bonitinhos. Olha, temos aqui os risópodos. Os risópodos são aqueles, eles não têm flagelo, eles conseguem se deslocar, mas eles formam essas estruturas aí que a gente chama de pseudópodes. O que é que significa esse termo pseudópodes? Pseudo é falso, certo? Então pseudo amigo, aquele amigo falso. Pseudo falso. Esse podes significa pés, membros. Então os pseudópodes são falsos braços, falsos membros. Então o que acontece? Esses pseudópodes, está vendo que ele fica nessa estrutura aí, que é o caso da ameba, que é um protozoário que causa amebíase, que é uma doença. O que é que ele faz? Ele forma esses pseudópodes para duas coisas. Eles utilizam os pseudópodes para conseguir capturar alimento e eles utilizam os pseudópodes também para se deslocar. Então a célula, imagina a célula circularzinha, um círculozinho, e o que acontece? Ele de repente forma esses pseudópodes, que é como se fossem esses braços, ele projeta esses pseudópodes para frente e aí eles se prendem em objeto e aí eles vão arrastando o corpo deles. Então ele lança os pseudópodes, prende uma estrutura, arrasta a célula, lança os pseudópodes como se fosse um remo. Então eles vão jogando os braços e arrastam. Imagine você se arrastando no chão. Como eles não têm braços, né, eles não têm membros, eles são só uma célula, essa estrutura que ele forma aí a gente chama de pseudópodes, certo? Então os risópodos são os protozoários que utilizam os pseudópodes, ou seja, esses falsos braços, para poder realizar o seu deslocamento, ou seja, para ir de um lugar para o outro, certo? O outro que temos aí são os ciliados, olha os cílios. Cada tracinho desses que vocês estão vendo ao redor da célula deles são cílios, certo? Então esses cílios, eles são bem pequenininhos, eles ficam batendo esses cílios e aí ele consegue se deslocar, né? O caso aí do plasmodium, do paramécio, né? São protozoários, né? Que eles utilizam cílios. Então, ele tem milhares de cílios ao redor da membrana plasmática, que é esse esqueminha que a gente vê aqui. Olha, aqui está um casozinho de um
Tá vendo esses cíliozinhos? Chama de cílios, aqui o cílio do olho chama de cílio do olho, que parece esses pelinhos pequenininhos, né? Então esse aí que vocês estão vendo em azulzinho, roxinho, né? É um caso de um ciliado maiorzinho. Então eles utilizam os cílios para se deslocar. Então a gente tem ciliados que causam doença, né? E a gente tem ciliados que não causam, certo? Doença, certo? De vida livre e os que causam doença são parasitas também, certo? Então a gente tem os ciliados e por último a gente tem os esporozoários. No caso dos esporozoários, eles não têm nenhuma estrutura que faça com que eles se desloquem, ou seja, eles não conseguem se deslocar, certo? Então eles são essa estrutura de formato de esporo, né? Por isso que a gente chama de esporozoários, ou apicomplexo, também tem esse outro termo. Os esporozoários eles não conseguem se deslocar, então eles não têm nenhuma estrutura de deslocamento. Todos os esporozoários são organismos parasitas, né? Ou seja, todos os esporozoários causam doenças, né? Flagelados, tem flagelados que causam doenças, tem flagelados que não causam doenças. Risópodes, tem risópodes que causam doenças, tem risópodes que não causam doenças. Ciliados, tem ciliados que causam doença, tem ciliados que não causam doença, ou seja, alguns que são de vida livre e outros que são parasitas. Os esporozoários não. Todos os esporozoários causam doenças. Todos os esporozoários são parasitas, certo? Eles não têm capacidade de deslocamento, eles não têm capacidade de capturar seus alimentos, logo eles parasitam outros seres vivos. Então todos os esporozoários são parasitas. Beleza? Então temos aí o caso de protozooses, doenças causadas por protozoários. Mais uma vez, só estamos trabalhando os termos, dizendo quem são eles, como é que a gente classifica eles. Nas aulas mais para frente, a gente vai discutir ciclos de doenças importantes, seja de protozoários, sejam de bactérias, sejam de vírus, e sejam também daqueles bichinhos que a gente chama de vermes. Então, as verminoses são doenças causadas por seres que a gente chama de vermes. O que é que são vermes? Vermes são parasitas, né, que se instalam no organismos hospedeiros. Então, os vermes, de forma geral, eles ficam no intestino, né? E também pode se abrigar em outros órgãos, como fígado, pulmão. Alguns casos perigosíssimos são as parasitas que se alojam no cérebro. Olha para isso aqui, professor, e essa aqui é um verme. O que é um verme? Aí tem aqui o esqueminha, aqui essa minhoca feliz. A minhoca é considerada um verme, mas a minhoca ela não causa verminose. Verminose são doenças causadas por organismos que a gente chama de vermes. Os vermes geralmente são grupos de animais diferentes, certo? Verme não é um mesmo grupo. Verme são um conjunto de grupos diferentes, né? O que a gente considera e o que a gente classifica quando um animal é um verme? A gente chama ele de um verme, geralmente esses animais que têm o corpo prolongado no sentido da cabeça para a cauda, né? Ou seja, do sentido da cabeça para a parte terminal do corpo, ou seja, onde está a boca, onde seria a cabeça, onde estaria a boca, os olhos, né? E a porção final dele, onde alguns não estariam ânus, nem todo animal tem ânus, certo? Então os verminoses são esses animais geralmente que têm esse corpo alongado, às vezes cilíndrico, né? Ou seja, eles são grandes da cabeça para a parte final do corpo, no caso da cabeça até a cauda, mas lateralmente eles são mais curtos, ou seja, não é que nem a gente tem esse alongamento da cabeça até os pés, mas a gente também tem essa proporção lateral, né? Dos ombros, onde estão os braços, a porção das pernas. A gente tem essa proporcionalidade. Eles não, geralmente essa distância, por exemplo, entre a cabeça e a parte final, então eles são muito alongados, certo? Em proporção ao volume total deles. Então aí todos os animais que têm esse alongamento cabeça até a cauda, ou seja, que são longões assim, esse formato de minhoca, a gente chama de vermes. Então a minhoca é considerado um verme, mas as minhocas elas não causam nenhuma verminose, certo? Então a gente tem outros animais assim, as poliquetas, que são parte do grupo das minhocas, né? Também que são as minhocas marinhas. A sanguessuga também é um animal considerado uma verminose, apesar dele ser hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, né? Ele parasita os seres vivos, mas necessariamente ele não causa nenhuma doença, sabe? Tem isso, né? Tem alguns órgãos que são parasitas, mas não causam uma doença. A gente só diz que é uma parasitose quando é uma doença causada por um parasita. Mas nem todo parasita, por mais que ele se alimente de outro ser vivo, necessariamente ele não causa o desenvolvimento de uma doença, certo? Então vamos ver aqui os tipos de verminoses. Olha aqui, vamos ver primeiro o primeiro grupo de vermes que a gente está vendo aqui, que não é o caso da minhoca. A minhoca são os anelídeos, né?
aqueles animais que em forma que tem anéis, vários anéis no seu corpo, né? Segmentação. O primeiro que a gente tem são os platelmintos. Platelmintos é um primeiro grupo de organismos que são causadores de doenças. Nem todo platelmento causa doença, certo? Tem platelmentos de vida livre e tem platelmentos que causam sim doenças. Então os platelmentos, esse nome aí, esse eumintos, vem de vermes, né? E esse plater é de plano, achatado. São vermes que são achatados, eles são achatados, que a gente chama de dorsoventralmente. Professor, o que é isso? Dorso, as costas, ventre, a barriga, o peito. Então eles são achatados assim. Então tem alguns platelmentos que são finos como uma folha de papel. Aqui, olha, os platelmentos são animais, certo? Então são animais aqui, organismos pluricelulares, heterótrofos, eucariontes. Então os platelmentos aqui, assim como a minhoquinha que veio aqui, a minhoca também é um animal. Os platelmentos também são animais, certo? Então aqui eu trouxe dois casozinhos aqui de platelmentos para gente ver. Esse aqui bem bonitão, aqui roxo, amarelo, tem várias cores desse bicho aqui. Eles são platelmentos que não são parasitas, são platelmentos de vida livre, né? Eles são conhecidos como as planárias. Olha como uma planária bonita, essa planária maravilhosa aí. Tem várias planárias, elas assumem várias cores diferentes. Então as planárias, elas não causam doenças, elas não são parasitas de organismos vivos, elas vivem livre aí nas regiões em água, né? Água salgada, mas também tem muitas espécies de água doce. E essa bonitona aí que está no Recife de Coral, ela vive em água salgada, é uma espécie que acontece na Austrália. Deixa eu sumir daqui. Nesse outro caso aqui, nessa coisa horrorosa aqui, nesse caso aqui, é um tipo de platelmento que causa doença, assim, que é parasita no nosso corpo, né? Veja como ela é achatadinha, olha, tirando essa estrutura que é a cabeça dela, que a gente chama de scolex. Esse platelmento aí, mas você veja que o resto do corpo dela é toda chateadinha, né? As proglotes, ainda vai ver isso mais pra frente, só estou adiantando. É o caso aí da solitária, né? A famosa tênia. Então a tênia é um platelmento que causa doença na gente, certo? Ela tem esse corpo alongado aí. Algumas solitárias podem atingir 7 metros, 9 metros tranquilamente lá no nosso intestino, enroladinha. A solitária é um caso de um platelmento, ou seja, de um verme de corpo achatado que causa a teníase, né? A gente vai ver o ciclo da teníase mais para frente. Então temos aí o caso dos platelmentos. Temos outro caso de verminose, que é causada por um grupo que a gente chama dos nematelmintos, ou nemátodas. Os nematelmintos, né, são eumintos, vermes, nemátodo de corpo cilíndrico. Ele parece a minhoca, certo? Parece a minhoca. Então ele tem um corpo alongado, verminoide, né? Mas ele tem esse corpo mais cilíndrico. Acho que a diferença aqui do nematomento para a minhoca ela tem um corpo formado por vários segmentos. Você vê os segmentos, ou seja, os anéis, né? Vamos aqui de novo para a minhoquinha feliz. Olha, tá vendo? Ela é formada por vários anéisinhos. No caso dos nematometos, eles não têm essa segmentação no corpo deles. Além de uma série de outras diferenças, mas isso aí é assunto para o segundo ano de ensino médio, certo? Os nemátodos, como eu falei, ele tem nemátodos de vida livre, que vivem em água doce, alguns em água salgada também, água salgada, salobra, que não causam, não parasitam, não causam nenhuma verminose, nenhuma doença, né? Mas a gente tem aqui nesse caso aqui em cima da minha cabeça, a gente tem um nemátodo que é muito comum, né? E corriqueiro na vida dos jovens, que é a lombriga, a famosa lombriga, né? Então a pessoa fica infestada de lombriga, cheia de lombriga na barriga. E esses organismos eles vão roubando nossos nutrientes. Tudo que a gente vai comendo, eles vão absorvendo pela pele deles. Eles não têm um aparelho digestório. Por quê? Porque eles não vão capturar o alimento deles. Todo alimento que a gente vai comendo e nosso corpo vai digerindo, eles estão lá no intestino da gente, eles começam a roubar os nutrientes que a gente digeriu na comida da gente. Então a pessoa sempre está cansada, fraca, às vezes com fome, porque a gente vai comendo e esses bichos vão roubando a comida da gente, roubando. O nemátodo também é um animal, então eles vão lá sequestrando nosso alimento. Então, tem outro caso de verminose aí, certo? Então, a gente tem as verminoses que são causadas por platelmintos, que é o caso da teníase, por exemplo, mais para frente do ciclo da teníase. Aí a lombriga, que é um nematelminto, um nemátodo que causa uma série de doenças, certo? Temos aqui, coisa maravilhosa, as famosas micoses. Aquela micose é a unha podre, né? A unha fica verde, preta, aquela micose que aparece no braço, no canto, aquela mancha com as bordas vermelhadas, e aí no meio fica meio
verde, né? Que é micose, são doenças causadas por fungos, certo? Então a gente viu lá os fungos que são responsáveis pela decomposição, os decompositores, ou seja, que são muito importantes para a natureza, mas tem umas micoses que podem causar algumas doencinhas. Então as micoses são doenças causadas por fungo, né? Então aí tá micoses cutâneas, porque eu botei esses dois esquemas aí que são micoses que atingem a pele, certo? Então a proliferação de fungos. Na nossa pele a gente tem naturalmente muitos fungos, células de fungos na nossa pele que não causam mal nenhum. Mas às vezes você tem uma baixa no seu sistema imunológico, no sistema de defesa do seu corpo, e esses fungos eles podem se proliferar, principalmente em lugares úmidos, quentes, né? Então, sei lá, sapato, suando no pé, chega o pé de meia, no calor, suando, daí os fungos começam a se proliferar, aí você tem chulé, e às vezes a unha fica desse jeito aí, horrível, e soltando esporos e passando de uma unha para outra, certo? Tem o caso da micose também da cândida, né? Sebácea, né? Causa do sapinho, né? Aquela sapinho, aquela micose que a gente dá na língua ou nos cantos da boca, na mucosa da boca, na região da boca, nos lábios, na língua, que pode passar pelo contato saliva com saliva. Se você beijou a pessoa lá, não botei a foto aqui, não quero uma foto muito legal, não. Mas você pode passar de uma pessoa para outra, né? Então aqui eu tenho aqui o caso dos fungos, quem são esses sujeitos? Os fungos são esses organismos que podem ser unicelulares, como é o caso desse aqui que está aqui em cima da minha cabeça, esse verdinho aí, unicelulares, podem ser pluricelulares, como é o caso do cogumelo, né? Ali tem um cogumelo, aqui onde eu estou sumindo tem outro cogumelozinho aqui, outro fungo que a gente chama de orelha de pau, que dá em plantas, e temos aqui outro fungo ali, ó, que é o famoso bolor negro, ou bolor do pão. Esse fungo aí também que dá no pão, nas frutas, né? Que provoca o apodrecimento das frutas, do pão, né? Os fungos eles são muito importantes em uma série de fatores, né? Foram os fungos, né, que o Alexander Fleming ele descobriu a penicilina, né, que é um antibiótico. O antibiótico é uma substância que foi descoberta nos fungos. Hoje em dia tem antibióticos sintéticos, né, que são produzidos em laboratórios, e os antibióticos são substâncias que são muito importantes ao combate das bacterioses, né? Então os antibióticos são substâncias que são utilizadas para destruir bactérias. Nunca se deve utilizar antibióticos quando você tem uma virose, né? No caso das viroses, a gente toma os medicamentos que são à base de soros antivirais. Os antibióticos eles só são utilizados para combater bacterioses, ou seja, doenças causadas por bactérias, né? Então os fungos são importantes na produção das bactérias, ou dos antibióticos que vão combater as bactérias. Os fungos são importantíssimos no processo de decomposição da matéria morta, a gente já viu lá no começo do ano. Os fungos eles têm também são utilizados na alimentação, né? Então a gente às vezes a pessoa come aqueles champignons, shiitake, que são aqueles cogumelos que são comestíveis. A gente tem fungos que são utilizados, por exemplo, na produção de alimentos, né? Então são aqueles que a gente chama de fermentadores, né? Fermento biológico, que serve para a gente produzir os pães, bolo, né? Ou seja, para fermentar, faz crescer, né? O fermento. A gente tem o fermento químico que simula o fermento biológico, que são esses organismos aí, os fermentadores, que são fungos, né? E tem uma série de fungos também que podem causar doenças, como eu falei, as micoses, né? Cutâneas. E também tem alguns fungos que podem liberar toxinas, né? Se você comer, alguns você pode morrer, outros fungos eles produzem substâncias com efeito alucinógeno, né? Então a pessoa fica tendo alucinações, vendo coisas que não existem, parece coisas na mente dela que não estavam lá que aparecem, né? Tá aí os fungos. A gente pode ter doenças também que podem acontecer a partir do processo que a gente chama de contaminação. Aqui são dois conceitos também que se confundem muito. Está falando dos conceitos e dos termos, certo? Tem dois conceitos que podem confundir muito, que é o conceito de poluição e o conceito de contaminação. Não são a mesma coisa. Quando a gente fala de poluição, a gente está falando de uma alteração que a gente não deseja, né? Uma alteração indesejada em características, sejam elas físicas, químicas ou biológicas, da atmosfera, da litosfera ou da hidrosfera. A atmosfera é a camada de ar, a litosfera é o solo, né? E a hidrosfera é a água. Então, quando você tem uma alteração nas características físicas, químicas e biológicas, de algum desses fatores, a gente fala de poluição, certo? Então, essa poluição ela afeta organismos vivos que vivem em um ambiente. Então, a poluição é a alteração das características físico-químicas e biológicas, certo?
Isso se chama poluição. Quando você altera esses fatores. Então, quando você emite muitos gases de efeito estufa, muito gás carbônico, você altera a composição química da atmosfera. Isso é um efeito de poluição. Você aumenta o número de lá da neutralização das águas, que a gente falou. Você joga muita matéria orgânica na água. Você altera as condições físicas e químicas e, consequentemente, biológicas, né? Tem a proliferação das algas. Então, a gente está falando de poluição. Contaminação, ele vai significar o que lá? Tornar diferente do que era original. Então, a contaminação, o que tem? Ela vai tratar, né, não seria ecológico das relações, né, mas utilitário, por exemplo, um veneno, um bactério, patogênio. Então, um contaminante ou a contaminação acontece quando você tem algum fator que é nocivo para a saúde humana, ou de animais ou de plantas, certo? Para as vegetais. Então, a poluição é a alteração das características naturais, seja do ar, da água, seja a alteração das características físico-químicas e biológicas. Se altera essas concentrações, mudou a concentração de nutrientes, a concentração de gás carbônico aumentou demais, diminuiu demais. Então, isso é poluição. Se altera as condições físico-químicas do ambiente. Quando aparece um organismo ou um veneno que seja nocivo à saúde humana ou dos animais ou das plantas, aí a gente fala de contaminante, a gente fala de contaminação. Então, um poluente é uma substância que altera as características físicas, químicas e biológicas do ambiente. Um contaminante é uma substância, um ser vivo que cause um dano à saúde dos seres humanos ou das plantas ou dos animais. Então, tem dois conceitos aí que parecem a mesma coisa, mas não é. O conceito de poluição e o conceito de contaminação. Beleza? Por último, mas não menos importante, para a gente fechar essa parte de conceitos, a gente vai falar sobre conceitos da saúde mental. Né? Então, a gente tem a saúde mental, né? Então, qual é a definição da saúde mental? Então, uma pessoa tem um bom estado, um bem-estar de saúde mental, a pessoa que faz o quê? Consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, ou seja, ela consegue desempenhar, resolver seus problemas da vida, encontrar solução e saída para os problemas, para as suas condições. Né? A pessoa que está ciente, né, de suas próprias habilidades, ou seja, cada um de nós sabe o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, como pode fazer, o que a gente precisa fazer para melhorar, o que tem de pior, o que a gente precisa ajustar a nossa vida para melhorar. Consegue trabalhar e estudar de forma produtiva, ou seja, você consegue, nada lhe impede de estudar. Preguiça não é problema da saúde mental, certo? Às vezes confunde preguiça com outros fatores da saúde mental. Né? É chato a aula, isso não é uma questão que vai impedir de estudar. Isso aí é falta de vontade que você não está tendo. E outra coisinha que também dá para definir a saúde mental é a sua capacidade de contribuir para a sua comunidade, né? De ajudar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seus colegas na escola, ajudar o professor conversando um pouco na aula, certo? Isso são fatores que envolvem a saúde mental. Né? Quando a gente tem algum problema em algum desses fatores, a gente pode dizer que a pessoa está com a saúde mental debilitada. Né? Então, por exemplo, tem vários casos, né? Estresse, né? A pessoa está com muito trabalho, ou muito estudo, ou muitas obrigações, e ela não está dando conta, e isso começa a interferir no humor da pessoa, na sua capacidade de desempenhar as suas funções, no seu sono, né? Então, estresse é um caso de problema de saúde mental. Ansiedade, né? Aquela pessoa que não consegue ver mais solução aos problemas, não consegue resolver, tem crise de ansiedade, né? Palpitação do coração, falta de ar, tremores, choro descontrolado. E casos mais graves também a gente tem que a gente chama dos processos de depressão. Né? E o processo de depressão não é preguiça, né? A pessoa ela não tem condições mentais mais de desempenhar nenhuma dessas funções. A pessoa não consegue mais enfrentar as dificuldades normais da vida, a pessoa não tem mais força para se levantar, para ir trabalhar, para produzir. A pessoa perde a noção de suas próprias capacidades, suas próprias habilidades, sua própria capacidade emocional e física de produzir e desempenhar suas funções. Então tem uma série de problemas, uma série de doenças que estão ligadas a quando a pessoa perde seu estado de bem-estar mental, certo? E de forma resumida tem esses 4 fatores. A gente pode falar depois mais profundamente sobre quando for falar das doenças propriamente ditas, aí eu aprofundo mais as doenças. Aí é mais o conceito, que é qual é o conceito de saúde mental. Esse é o conceito de saúde mental. Depois a gente pode falar mais sobre questões
de patologias, né, que atingem a mente, então, como a depressão, crise de pânico, ansiedade, estresse exacerbado e por aí vai. Então eu espero que vocês tenham conseguido entender esses conceitos, certo? Então tem uma série de exercícios que vocês vão ver aqui, que estão linkados aí na plataforma para vocês fazerem. Na próxima aula eu corrijo esses exercícios e a gente dá continuidade no nosso assunto, certo? Então fiquem bem, espero poder reencontrá-los em breve. Um abraço e tchau, até a próxima videoaula ou até quem sabe um encontro pessoal, né?